No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2017. Estamos chegando ao fim dessa temporada 2017 com muita comemoração. Um time campeão paulista, campeão brasileiro, principalmente devido a uma regularidade mostrada dentro de campo, uma superação, a união, o time jogando pelo coletivo. Esse ano foi sensacional. 2017 fica marcado na história como um ano da superação. O Corinthians começou o ano desacreditado, sendo colocado como a quarta força do Campeonato Paulista. Mostrou que foi campeão, tanto paulista como brasileiro. E o Campeonato Brasileiro trouxe mais um título para o Corinthians, de forma até um pouco, vamos falar assim, folgada no primeiro turno. O segundo turno complicou um pouco mais. Mas o que a gente tem que estar ressaltando nesse ano 2017 é o Campeonato Paulista. Justamente nesse ano o Corinthians disputou com a Ponte Preta, venceu a Ponte Preta no primeiro jogo, empatou no segundo. E justamente esse ano, em 2017, completou 40 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1977. O campeonato que foi disputado em 3 partidas. A primeira, vencida por 1-0. A segunda, o Corinthians acabou sendo derrotado por 2-1. E a terceira, a grande explosão de alegria, de liberdade. A vitória por 1-0, o gol do Basílio. Um gol inesquecível. E a gente, nesse término de 2017, volta, de certa forma ficou um tempo sem o Voz Mosqueteira, para terminar a saga do Corinthians do Paulista de 77. Hoje estaremos falando sobre essa segunda partida. A primeira partida o Corinthians venceu por 1-0, o gol do Palinha. A gente já falou sobre essa partida e a gente vai comentar sobre a segunda partida, a derrota por 2-1 e tudo que envolveu essa grande partida, que de certa forma foi o recorde de público do Morumbi, com 146 mil torcedores, mas provavelmente tinha muito mais do que isso, Então a gente começa o Voz Mosqueteira de hoje falando sobre a saga, ressaltando a preparação do time para essa segunda partida. Após a vitória sobre a Ponte Preta por 1-0, na quarta-feira, dia 5 de outubro, os jogadores se representaram no Parque São Jorge, na quinta-feira, dia 6, e a grande alegria, a grande expectativa, tudo se voltou, principalmente nesse primeiro treino, para o Jairo. O Jairo, que era aquele que estava garantido, como titular para domingo, já que o Oswaldo Brandão não queria anunciar o seu time para domingo. Então, o único jogador que estaria garantido seria o Jairo, porque o Tobias tomou o terceiro cartão amarelo e o Jairo estaria recebendo essa grande oportunidade de jogar as finais do Paulista 77. E a grande expectativa é justamente o Corinthians vencer, e ele sair na foto. Então a grande expectativa do Jairo era dar essa volta por cima. A gente lembra que o Jairo foi contratado no começo do ano, ele ainda estava inclusive na seleção brasileira, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 78. Ele foi contratado, veio para o Corinthians ainda com o treinador Duque, chegou para ser titular, não foi bem, Tobias acabou assumindo novamente a titularidade. Com o descuido do Tobias, ele voltou o Jairo,
E depois o Tobias também sofreu uma contusão e o Jairo acabou jogando alguns mais jogos aí de 77. Com o retorno do Tobias, justamente numa fase até crítica para o Corinthians, né? Final do segundo turno, começo desse terceiro turno, o Tobias voltou dessa contusão e assumiu o gol do Corinthians. E nessa segunda partida contra a Ponte Preta, o Jairo assumiu porque justamente o Tobias recebeu o terceiro cartão amarelo nessa primeira partida das finais do Campeonato Paulista 77, partida que o Corinthians venceu por 1-0. E o Jairo, né, tinha essa grande oportunidade de dar a volta por cima, muito criticado pela torcida, mesmo pela imprensa, falhou vários jogos, né? E com isso, de certa forma, trouxe para a torcida uma certa apreensão para essa partida. A empolgação existia, os torcedores empolgados por essa possibilidade do Corinthians ser campeão no domingo e no dia 9, né, do 9 de outubro. E essa substituição, né, do Jairo no lugar do Tobias trouxe uma certa apreensão, mas a euforia, a expectativa era muito maior que tudo. A grande esperança de gritar campeão para o Corinthians nessa partida de domingo era imensa. E o Jairo, logo no dia seguinte, todo sorridente, alegre por essa possibilidade, treinou no Parque São Jorge, sobre os olhares dos torcedores que estavam ali na fazendinha acompanhando o treinamento. E com isso ele já sentiu um pouco uma certa pressão da torcida. Quando ele fazia defesa nesse treinamento, ele era aplaudido, mas quando ele não conseguia segurar a bola e a bola entrava dentro do gol, de certa forma tinha uma vaia ali, né? Não que isso comprometeu o seu treinamento, né? Mas já deu mostra que a torcida estava incerta por essa substituição, né? Não estava totalmente segura. A confiança era imensa, mas a única coisa que deixava o corintiano um pouco apreensivo, que deixou, né, o corintiano um pouco apreensivo antes dessa partida, foi justamente a entrada do Jairo. O Jairo, por sua vez, demonstrava uma tranquilidade imensa, alegria, tranquilidade, transmitia para os torcedores, para a comissão técnica, essa tranquilidade por estar tendo essa oportunidade de entrar nessa segunda partida das finais do Paulista 77. E assim ele colocou para a imprensa: eles, os torcedores, ainda não conhecem um Jairo jogando no gol. Quando eu vim para cá, o Corinthians, a situação do Corinthians não estava muito boa e não deu para eu me ambientar direito. Essa partida, em termos de torcida, é muito importante, pois chegou a hora de eu mostrar o meu valor. Então o Jairo estava justificando justamente as críticas, né, da imprensa, mesmo da torcida que acompanhava o treino, colocando que os torcedores ainda não conheciam a capacidade, a possibilidade do Jairo, né? O Jairo que, como eu citei, foi contratado no momento que ele inclusive estava servindo a seleção brasileira. E era um grande jogador. E de certa forma, um goleiro com experiência na seleção brasileira, ele traria para o Corinthians uma experiência para estar jogando a Taça Libertadores que o Corinthians jogou em 77. E foi justamente na Taça Libertadores 77 que mais o Jairo falhou, né? Muito criticado, né? E ele continuou, né, se justificando. Tenho confiança nas minhas possibilidades. Isso é importante. Tudo é uma questão de fase. Quando joguei como titular do Corinthians, o time não estava bem. A nossa defesa estava insegura, inclusive eu. E sofríamos gols às vezes por falha minha e outras por causa de nossos zagueiros. Então,
o Jairo também dividia um pouco, né, essa questão das falhas, né, de gols sofridos, também com o sistema defensivo que também estava em formação, né? Mas para Oswaldo Brandão, o time não estava definido para domingo. O único definido, como comentei, era o Jairo, né, que estaria entrando no lugar do Tobias. Mas nas outras posições, como ressaltou o Brandão, nenhum estava garantido ainda. E ele ressaltou: só Jairo está confirmado, pois os demais ainda dependem de um estudo cauteloso, pois não sei o que se passa no pensamento de Zé Eduardo. Então o Brandão queria montar a sua equipe tomando como parâmetro aquilo que o Zé Eduardo estaria preparando, né? A vantagem era do Corinthians, já que venceu o primeiro jogo, e agora ele estaria explorando, inclusive, aquilo que o Ponte Preta estaria buscando para o jogo, porque não digo que o empate seria favorável para o Corinthians, como mesmo o Brandão não gostava de jogar pelo empate, mas de certa forma o Corinthians tinha vantagem porque a Ponte tinha que sair para o jogo, tinha que fazer alguma coisa para tentar reverter a vantagem dessa primeira partida, né? E como ressaltou o Brandão, eu nunca gostei de jogar pelo empate. Além de ser perigoso, nessa partida, quem fizer 1-0 tem o jogo ganho. Essa era a observação do Brandão antes dessa partida. Fora do campo, né, fora do treinamento, Vicente Matheus já se articulava para definir a premiação se caso o Corinthians já fosse campeão nesse domingo. Então não tinha um valor colocado, né, oficializado, mas já se cogitava que a premiação para cada jogador chegaria a 100 mil cruzeiros. Lembrando que o maior salário do elenco era de 30 mil cruzeiros. Então todos queriam, né, conquistar esse título também, porque tinha um bom bicho aí, né, de 100 mil cruzeiros por conquistar esse título paulista de 77. Mas não tinha nada oficializado. A única coisa, Vicente Matheus transmitia muita esperança desse título já vir no domingo, tanto, né, que ele colocou até um palpite, né, que o Corinthians venceria por 2-0 e a festa já estava preparada. Essa era a confiança do Vicente Matheus perante essa partida de domingo. No mais, a movimentação do Parque São Jorge no dia seguinte da vitória na primeira partida foi a apresentação dos jogadores. Fizeram uma revisão médica e não teve nenhum contundido nessa primeira partida. Então, de certa forma, com exceção do Tobias, todos estavam à disposição de Oswaldo Brandão para que montasse esse time para entrar em campo e buscar o título já nessa primeira partida. A importância dessa partida era tanta para a torcida, que a torcida também, né, se articulava para comprar o ingresso, para preparar a festa, né, comprar o rojão, e já se pedia, né, inclusive para o próprio prefeito daqui da capital de São Paulo decretar ponto facultativo se o Corinthians fosse campeão na segunda-feira, né? Mas Olavo Setúbal não quis, né? Colocou que isso seria totalmente impossível de decretar ponto facultativo nessa segunda-feira, né? Porque não seria viável, né, para a própria cidade ter um ponto facultativo para comemorar um título. Mas, de certa forma, tudo se voltava não só para a partida, mas também para a comemoração. Então, a torcida do Corinthians queria se esbaldar, né? Queria se livrar de todo esse trauma de 23 anos sem títulos
e comemorar o título de uma maneira assim surpreendente. Tanto que novamente, né, a Avenida Paulista foi eleita, né, para a concentração de uma possível festa do título do Campeonato Paulista 77, já que nessa primeira partida, né, no dia 5, após a partida, houve, né, uma festa muito grande já nessa primeira partida, né, na vitória por 1-0 na Avenida Paulista. Então os torcedores começavam uma tradição em 77 em comemorar o título do campeonato na Avenida Paulista. Então nessa primeira partida já ocorreu, né? E agora, né, a gente vê nova possibilidade de outra festa na Avenida Paulista, que já viu, né, não só nesse ano de 77, mas em 76, né? Na realidade, isso começou em 76, quando o Corinthians venceu o Fluminense nos pênaltis na semifinal do Campeonato Brasileiro 76. Ali os torcedores já invadiram a Avenida Paulista, né, e comemoraram o título, como também comemoraram a conquista do título do segundo turno, quando o Corinthians venceu o São Paulo. Então, a Avenida Paulista estava começando a ser tradicional essa festa, essa comemoração na Avenida Paulista. Foi em 76, né, na semifinal do Brasileiro de 76, na vitória por 2-1 sobre o São Paulo da decisão do segundo turno, e também, né, após a vitória da primeira partida entre Corinthians e Ponte Preta, que o Corinthians venceu por 1-0. Então os torcedores já estavam criando essa tradição, né, de fechar a Avenida Paulista para fazer a comemoração. Por outro lado, a Ponte Preta também se preparava para essa segunda partida, né? Não só escondendo a escalação, mas também mandando um ofício, enviando um ofício para a Federação Paulista, criticando a escalação do Romualdo Alves Filho para essa segunda partida. A Ponte Preta, ela queria que se mantivesse o Ducídio Vanderlei Bosquídia nessa segunda partida também. Ele que foi o árbitro na primeira. A Ponte Preta queria que ele estivesse atuando também nessa segunda partida, né? Então a Ponte Preta, já demonstrando uma insatisfação com a arbitragem para essa segunda partida, comunicou à Federação Paulista, até mesmo com o pedido do Ducídio, né? Então, e o Ducídio acabou sendo o árbitro da terceira partida, né? A estratégia da Ponte Preta para essa primeira partida ficou clara, que era pressionar o juiz até o fim, enervando não só os jogadores do Corinthians, mas também a arbitragem. Jogaram bem, mas era uma pressão maior, né, uma preocupação sobre fazer uma pressão na arbitragem e também contra os jogadores do Corinthians. Então a Ponte Preta se preparou não só dentro de campo, mas também nesse sentido, né, de querer tumultuar um pouco o ambiente, como foi, né, contra o Botafogo no segundo turno, no último jogo do segundo turno, que simplesmente acabou a luz lá em Campinas, né? Esse jogo ficou marcado, né, como o jogo da vergonha, e a Ponte Preta estava perdendo para o Botafogo. No fim marcou um outro jogo. Só lembrando, né, a gente falou sobre isso aqui na saga do Paulista 77, mas só lembrando, né, como a Ponte Preta também se articulava não só dentro de campo, tinha excelentes jogadores, né, mas também fora de campo, né, e também montando uma certa pressão contra a arbitragem, contra os jogadores adversários. Então o antijogo era percebido, né, na Ponte Preta, que tinha um excelente time, a gente tem que estar ressaltando. Por parte do Corinthians, o Brandão queria mesmo era confundir todo mundo, né? Então ele preparou o time no sábado, né? Fez um treinamento coletivo no Parque São Jorge e tentou confundir não só o adversário, mas acabou confundindo inclusive os torcedores. Foi
com a montagem dos dois times que treinaram na sexta-feira no Parque São Jorge. Tarci, por exemplo, o Ademir e o Luciano treinaram no time principal. O Moisés, o Zé Eduardo e o Palinha nem treinaram, né? Só deram voltas no campo, correndo. Vaguinho e Romeu apareceram no time reserva. Então, nada estava definido, né? E os torcedores que estavam ali acompanhando, né? Torcedores, os associados, né? Porque não era aberto para torcedores, né? Se não fossem os associados do clube. Todos estavam querendo ver quem estaria entrando em campo no domingo. E com esse treinamento de sexta-feira, nada ficou certo e nem quem estaria entrando, né, como titular. O Lance treinou, por exemplo, no time titular, mas não quer dizer que ele estaria jogando como titular, né? Então havia muita curiosidade, muita preocupação da torcida, né? E o João Avelino, auxiliar técnico do Brandão, colocou sobre essa confusão, né, dentro de campo, sem saber quem estava jogando definido como titular. É para despistar os olheiros da Ponte, afirmou o João Avelino. E Brandão completa, né, também colocando a sua opinião. Deixei todos à vontade para escolher se queriam ou não treinar. Então, até mesmo por uma questão não de preparo físico, mas até de se poupar para essa partida de domingo, o Oswaldo Brandão deixou os jogadores à vontade para poder escolher se estavam bem ou não para jogar essa partida, que na mente de todos os corintianos seria a partida final. Então, o treinamento, né, desta sexta-feira ficou marcado como um treino onde ninguém sabia quem seria o time titular. É uma forma do Brandão, né, esconder um pouco o jogo, principalmente porque ele queria fazer, né, uma modificação no time, e com essa modificação, né, surpreender a Ponte Preta. No treino, o Brandão corria os lados do campo, chegando próximo a seus jogadores para orientar a marcação ou a distribuição das jogadas. Demorou-se junto ao gol, acompanhando a colocação do goleiro Jairo, que sofreu um gol quando o treinador já corria no meio do campo. Os torcedores não gostaram e Brandão explicou: é um ótimo goleiro. Ele entrou no time porque o Tobias havia se machucado. Depois saiu porque o goleiro titular era o Tobias. Mas está aí, em boas condições de entrar no time a qualquer momento. E esse coletivo, esse jogo aí, né, confuso, acabou em 1-1, com gols do Lance e Romeu. Após o treino, todos os jogadores saíram rápidos. Só Jairo que não conseguiu, né? Era o mais procurado pela imprensa. Então estava sendo questionado, né? O que ele estava sentindo para entrar nessa partida. E ele, de certa forma, respondeu a todos. Até mesmo pelas críticas que estava já recebendo pelo gol que sofreu nesse treino. Em treino, tudo é normal. O problema é que está todo mundo impressionado, porque o próximo jogo é final de campeonato. Eu estou tranquilo e certo de que defenderei todas as bolas. A concentração começou nessa sexta-feira no Rancho Silvestre, e o Oswaldo Brandão, né, não definiu a equipe que estaria atuando no domingo nessa grande final. A gente estava na expectativa de quem estaria entrando e sendo campeão, porque a grande expectativa não era só essa, né? Mas até mesmo dos jogadores, porque quem entrasse e se fosse campeão, a possibilidade era de ser campeão no domingo, era ficar marcado para a história.
sair na foto. Então a foto você vê que tem uma representação muito grande do time de campeão, como por exemplo a gente vê o time de domingo, né? Não de domingo, mas o time de quinta-feira, dia 13 de outubro, sem a presença do maior responsável dentro de campo por esse título, que foi o Palhinha. O Palhinha não saiu na foto. Então todos queriam entrar justamente para serem marcados, eternizados como os heróis dessa quebra de jejum. Então a disputa entre os jogadores também era enorme, para entrar jogando e sair na foto do título. A grande expectativa, a grande esperança era o título já no domingo, dia 9 de outubro. Brandão foi um técnico que demonstrava muita preocupação com essa decisão do título. Estava confiante de ser campeão, mas muito ansioso. Não perdia nenhum momento de seus jogadores. Se o Moisés parava para dar uma entrevista ou autografar o papel suado de um torcedor, o treinador logo advertia, com os gritos que despertavam também os outros jogadores, que também não paravam para descansar. Então, Brandão tinha uma liderança muito grande, mas uma interferência sobre o comando dos jogadores. Os jogadores respeitavam muito o Brandão, respeitam o Brandão até hoje, mesmo porque a liderança dentro de campo, que ele exercia, a conversa que ele tinha com cada jogador nos momentos até negativos dessa campanha de 77, fez com que os jogadores criassem uma afinidade muito grande com o Brandão. Não existia nenhum desentendimento entre o técnico e os jogadores. O ambiente no clube era o melhor possível para se conquistar esse título, principalmente devido à pressão que o Corinthians e os jogadores, técnicos, recebiam para ser campeão. E o segredo, dessa campanha, dessa boa campanha do time, o Brandão expressou. O mundo de hoje está muito conturbado e as coisas estão ficando mais difíceis. Por isso, só o amor, a união pode vencer. E o nosso time está dentro disso, assim como a nossa torcida, que está colaborando o suficiente para saber que com calma a equipe está chegando no seu objetivo. Então, já de certa forma em 77, há 40 anos atrás, o Brandão já colocava que o mundo já estava conturbado, Imagina hoje, E essa união, essa força, dessa união, que fez com que o Corinthians tivesse a tranquilidade, a confiança necessária para buscar o título. E principalmente, o Brandão trabalhava muito essa questão da torcida, a impaciência da torcida. Então, a torcida cobrava muito, exigia um desempenho muito grande dos jogadores, não tinha, de certa forma, em alguns momentos, paciência para ver o time não desempenhando um bom futebol dentro de campo. Então a preocupação de Brandão não se concentrava só nos jogadores, na vitória sobre a Ponte Preta, mas também nos torcedores. Então ele chegou até a transmitir através da imprensa um recado para a torcida. E assim ele disse: eu queria enviar uma mensagem para a torcida, que todos evitem de quebrar as coisas nas ruas na hora da festa. Quarta-feira eu já tinha visto torcedores quebrando semáforos e casas comerciais. Eu acho que todos podem comemorar, tomar um trago, mas não prejudicar ninguém. Então o recado do Brandão também era para que os torcedores não se exaltassem tanto, não só na questão da vitória, como o Brandão citou, a vitória de quarta-feira foi
muito importante para o Corinthians, e a torcida comemorou, mas com certos exageros, né? Então, se houve um exagero, como o Brandão colocou, numa vitória, imagine numa derrota. Então o Brandão também colocava para a torcida como a torcida teria que estar se comportando, até mesmo para poder não ter nenhum risco, né, de ferimentos, de brigas e assim por diante. Então existia uma preocupação também com a torcida, que nesse momento estava aquela esperança, aquela torcida para que o Corinthians conquistasse o título, mas também tinha aquela situação de 74, né, o pé atrás, o medo, né, de perder o título agora, que mesmo de 76 também, que chegou, 74 e 76, o Corinthians chegou nas finais, tanto do Paulista como do Brasileiro, e não conseguiu vencer. Então a torcida do Corinthians muito esperançosa, muito confiante, mas também tinha esse pensamento mais uma vez e poderia causar algum tumulto, algum dano, principalmente porque a procura de ingresso para essa partida, para essa segunda partida, era muito grande. E o Brandão sabia que o Morumbi receberia um público muito grande. E mesmo aqueles que não fossem para o estádio para ver o jogo, também deveria se comportar de uma maneira onde não se exaltasse tanto, nem na possível comemoração do título, mas também numa derrota. Então o Brandão se preocupava com o que acontecia também fora do campo. Nesse momento histórico da vida do Corinthians, 1977 é um grande registro histórico, não só do Corinthians, mas como também do futebol. Então, vamos ler uma reportagem do Bernardo Pellegrini sobre Antoninho, ele que registrou muito da nossa história do Corinthians. Toninho tinha então 11 anos. O Corinthians jogava no Parque São Jorge contra o Sport Clube Sírio, que era na época o dono do campo. Segundo tempo de partida, Tatu faz um lance em profundidade. Gambarrota amacia a bola na chuteira e solta o pé, segurando o resultado de 1-0 até o final da partida. O Corinthians acabou levando para casa o troféu do Campeonato Independência do Brasil. Era o ano de 1922. Antoninho, hoje, no caso 77, com 65 anos, continua corintiano, mais que corintiano, patrimônio do Esporte Clube Corinthians Paulista, com H, como ele gosta. Porque 4 anos depois de ver aquela partida contra o Sírio, Antônio de Almeida, português de Real Estrela, era sócio do clube em 1930. Era o porteiro do Corinthians em 1937. Chega a chefe da almoxarifado. Em 42, chefe da secretaria do Esporte Clube. 2 anos adiante, chefe do departamento social e redator do programa Corinthians em Marcha, pela então Rádio América, onde ficou por 12 anos, até a emissora passar a se chamar Pan-Americana. Antoninho fez carreira no Parque São Jorge, uma carreira de cargos e datas que passam pela sua cabeça com uma lucidez alheia aos 65 anos. É que Antoninho já contou essa história tantas vezes quanto o Corinthians já ameaçou ser campeão. 7 de outubro de 1977, o Corinthians ameaça mais uma vez chegar ao título de campeonato de campeão paulista.
O Parque São Jorge respira títulos. Antônio perdeu o sossego mais uma vez. A sala Calil Filho, um espaço reservado no Parque São Jorge para o café da imprensa, virou um pandemônio. Lá dentro, em meio a estatuetas, cinzeiros, flâmulas, retratos do Corinthians, Antoninho já chegou à conclusão que hoje não para de trabalhar antes das 2 da manhã. Antes de esticar ao trabalho, ele avisou que vai em casa, a 7 minutos do Corinthians, avisar a patroa, a Adélia, que hoje chegará mais tarde. Adélia foi a primeira mulher a trabalhar no Corinthians. Ninho, no trabalho, atende telefone de tudo quanto é gente. Do Rio Grande do Sul, ligam querendo saber uma coisa ou outra. No Paraná, alguém quer saber desse ou daquele jogador. Ele encontra tempo para responder a tudo e fazer a única crítica que sabe fazer do Corinthians. A única vez que eu estive mal aqui no Parque São Jorge foi na administração de Miguel Martinez. Ele estava alheio ao problema, mas a turma dele fazia tudo para me tirar do clube, mas não conseguiram. Afora isso, Antoninho acha que um funcionário não deve se intrometer na vida dos diretores. E assim diz: os problemas a gente discute aqui dentro, ele diz. Da administração guarda a única mágoa por aí. Foi deslocado para a sala de troféus e passou lá um ano catalogando taças. Datou e contou a história de quase 1000 delas, expostas hoje na sala especial do Parque São Jorge. Hoje estão no memorial do Parque São Jorge. Não cheguei a ter problemas de dinheiro, mas este foi o período mais terrível da minha vida, porque minha vida é o Corinthians. Problemas de dinheiro não era para existirem mesmo. Antoninho sempre se virou e ele editava a revista Corinthians, de circulação nacional, que abandonou quando viu que começou a servir a interesses financeiros e não a interesses corintianos. Além disso, já fez uma romaria pelas redações de jornais e emissoras de rádio, sempre dando um jeito, porque sua dificuldade é grande. Com 7 anos, brincava num engenho em Avaré. O menino Antoninho teve suas 2 mãos trituradas por essa moenda, mas os 2 punhos vazios parecem fazer de tudo, e melhor do que muita gente que eu conheço, como ele diz. Agora, por exemplo, Antoninho acabou de dar os últimos retoques. São 1000 laudos datilografados em espaço 2, que ele espera editar agora mesmo que o Corinthians não ganhe o campeonato. Afinal, desde que chegou no Parque São Jorge, ele se preocupou em reunir sócios fundadores, gente da antiga, que lhe contou a história do clube. A história da fundação, a única que ele não viu, porque o resto Antoninho conhece melhor do que todos. Tem 2 filhas que nasceram no mesmo mês do Corinthians. Na sua casa, mesmo as xícaras têm o símbolo mosquetão. Pessoas gabaritadas, como se diz. O que se sabe é que o cara que torce para o Corinthians esquece até da miséria dele, não é, Antoninho? Eu conheço gente que deixa de comprar remédio em casa para poder ver o Corinthians. Mas não me pergunte o porquê desse fenômeno. Eu já procurei psicólogos, sociólogos e ninguém me explicou nada até agora. Então eu mesmo tiro minhas conclusões. É o único time do país fundado por operários, que saiu da várzea e do nada para chegar onde chegou. Então, ao que mais você poderia se apegar? Então essas foram as palavras de Antoninho, torcedor que registrou muito, vivenciou e registrou muito a história do Corinthians. Nesta tarde de domingo,
Vicente Mateus, presidente do Corinthians, aparecerá no estádio do Morumbi vestindo calças amarelas e camisas de seda pura italiana, estampada em tons de amarelo. É verdade que ele gosta de combinar nuances de uma mesma cor, afinal é um homem vaidoso. Mas dessa vez, nem está pensando nisto. É que nos 2 últimos jogos do Corinthians, ele foi com esta roupa e o time venceu. Se não as calças, a camisa, quem sabe é o conjunto todo que traz sorte. Ninguém sabe, mas por precaução, Mateus proibiu que o traje fosse lavado de medo que a água lhe levasse também os bons fluidos. E não adianta a Marlene, sua esposa, dizer que a roupa está suja, ou os amigos insistirem para que ele ponha outra. Mesmo encardida, ele a vestiria, pois pelo Corinthians, Mateus faz qualquer coisa. É capaz de morrer, sentencia Marlene. O Corinthians é o mundo dele, é a vida dele. Mateus anda sempre tenso, nervoso, irritado. Tudo por causa do clube. Se o Corinthians perde, não consegue dormir de tristeza. Se ganha, não prega os olhos de emoção. E olha que há jogo todas as quartas e domingos. Nesses dias, se o time perde, Mateus se tranca no quarto, não quer jantar, nem conversar com ninguém. Nesses 9 anos de casado, revela a esposa. Sempre foi assim, dia e noite. Ele não tem feito outra coisa a não ser pensar no Corinthians. Pelo Corinthians, ele faz qualquer coisa. Em 1974, quando o clube perdeu o último campeonato paulista, Marlene pensou que fosse ficar viúva. Depois que acabou o jogo da decisão, Vicente foi para casa, se pôs na cama e ficou duro. Duro mesmo. Não falava nada, não se mexia, não chorava. Chora pelo menos, insistia Marlene. E nada. Ficou assim a noite toda. No dia seguinte, foi preciso chamar um médico para tirá-lo daquele marasmo. O médico veio, deu uma injeção e alguns conselhos. Aí Vicente reagiu. Mas ficou ruim um bom tempo ainda. Quase 2 meses. E naquele ano, a família nem teve Natal. O Corinthians está acabando com meu marido, reclama Marlene. Embora saiba e até se orgulhe do fato que Mateus é um homem muito conservado para seus 69 anos. Ninguém diz que ele tem essa idade. Quando a massagista vem aqui, fica até assustada com a rigidez dos músculos de meu marido. Ela diz que faz massagem pelo menos de 22 a 23 anos e nunca viu músculos assim. Apesar da opinião da massagista, quando ao rigor do presidente, Marlene teme muito por sua saúde. Sempre aconselha: não viva em função do futebol. Vicente, é normal ganhar ou perder. É só um clube, não se desgaste tanto. E adianta? Pelo Corinthians ele faz qualquer coisa. Ele só pensa nisso. Choraminga, Marlene. Diz ela que o marido sabe quantas tábuas, quantos pregos e lâmpadas tem no clube. Para ficar perto do clube, o casal mora no Belém. Poderia viver no Morumbi ou em outro bairro granfino qualquer. Afinal, Mateus é um homem rico. É dono de uma grande firma de pavimentação que produz concreto, asfalto e tubos para adutoras e de um conjunto de pedreiras. Mas dessa casa ele jura que não muda por causa do Corinthians. Mateus quase não vai à empresa que dirige.
Nos jornais e revista, ele só lê artigos sobre futebol. Na TV, só assiste a jogos. Não saímos mais. Não fazemos quase nada. É só Corinthians. Antes viajávamos muito. Íamos todos os anos para a Europa. Acabou. O presidente dos outros clubes sai com as esposas, com os filhos. A gente não. Marlene reclama. Mas no fundo, até incentiva o marido a prosseguir nessa vida. Ela é da opinião que quando alguém se dedica a um trabalho, deve fazê-lo até as últimas consequências. E ela também é corintiana. Dessas desesperadas, que faz promessa e se enerva durante as partidas. Ai, minha Nossa Senhora, um golzinho só. Antes de se casar com Mateus, Marlene era apenas corintiana, mas por tradição, já que descende de espanhóis. Depois do casamento, passou a frequentar os estádios, a torcer, a rezar. Agora não sai do clube, onde dirige o departamento feminino. Marlene nem poderia ser diferente. Afinal, também foi por causa do Corinthians que acabou conhecendo e casando com Vicente. Ela vivia tranquila no seu emprego de escriturária da Secretaria da Agricultura, dançando de vez em quando, bailando flamenco. Sua maior paixão. Em todas as festas promovidas pela colônia espanhola, ela ia dançar, até que em 1959 foi se apresentar no Corinthians e acabou conhecendo Mateus. Daí para frente, a gente se via constantemente, pois sempre íamos vender convites das festas organizadas pela colônia. Espanhol e rico, ele comprava sempre, mas era casado e eu muito jovem. Depois Marlene acabou se casando com outra pessoa, até que alguns anos mais tarde, noutra venda de convites, encontrou o presidente. Seu Vicente, eu me desquitei. Marlene, fiquei viúvo. Foi a conta. Logo estávamos casados. Marlene faz todas essas revelações instalada numa confortável poltrona do hall de mármore de sua residência, situada à rua Maria Eleonora. Quem passa por ali não deixa de olhar a casa dos Mateus. Ampla, com a parte externa forrada por pastilha e cercada de jardim. À esquerda de Marlene está a sala de jantar e à direita 3 salas de visitas. Há tantas poltronas e sofás no ambiente que sentadas confortáveis cabem 30 pessoas. Os móveis lembram o estilo medieval, certo ar espanhol também. É manhã de quinta-feira, o dia seguinte à última vitória do Corinthians contra a Ponte Preta. Pelos vitrais da janela passa a luz opaca do dia nublado e vai bater no rosto da esposa do presidente. Ela tem um ar descansado, se bem que tenha dormido mal à noite. Desta vez, o sonho não veio devido à emoção. Pelo Corinthians, Vicente é capaz de tudo. E Marlene acompanha o marido. Oswaldo Brandão foi entrevistado pela TV Cultura, questionado sobre a escalação que ele mantinha ainda em segredo. Então vamos ouvir, essa pequena entrevista de Oswaldo Brandão. Você acha que amanhã, contra a Ponte, se repetirá aquilo tudo de quarta-feira? Ou tem alguma coisa preparada, diferente, Brandão? Ainda vou pensar. Estou conversando com vocês aqui, mas isso é o que você me toca. Eu vou deixar isso para domingo pela manhã. O segredo é a alma do negócio nesse instante? Segundo diz, né? Mas a tranquilidade que a gente nota no elenco é uma arma muito grande, não, Brandão? Não há dúvida que sim. Estão serenos, estão tranquilos. Eu sempre digo, é mais um jogo que vem ou mais um jogo que passou. Como eu disse há pouco, nós temos que corrigir alguns erros que teve nesse jogo passado, para o jogo de domingo. Isto é uma conversa que vamos ter durante a concentração.
porque é aí que se fala futebol. Aqui só se trabalha em futebol. Lá nós vamos falar sobre futebol. Oswaldo Brandão ressaltou a tranquilidade do elenco, até mesmo mais do que o preparo técnico, né, do time. O que importava é o time se sentir tranquilo, consciente do momento de decisão, para não se estabilizar emocionalmente e conquistar o título dentro de campo. Sempre ressalto que o Oswaldo Brandão trabalhou muito bem a mente dos jogadores, o emocional, a pressão, e tirava um pouco até da responsabilidade desse jogo. Era mais um jogo, como foi o anterior, né? Então, Oswaldo Brandão soube trabalhar muito bem esse aspecto da tranquilidade para que os jogadores entrassem em campo e desempenhassem tudo aquilo que foi trabalhado, né, durante esse período de 77 em que o Brandão treinou a equipe. Outro que deu entrevista também foi o Jairo, né? O Jairo muito procurado, mesmo porque o Jairo estaria entrando no lugar do Tobias, que recebeu o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo da final, e com isso o Jairo era questionado principalmente devido à falta de ritmo, às suas falhas, né? E o Jairo demonstrou na sua entrevista uma tranquilidade. O goleiro precisa estar sempre em ação, é no jogo que realmente ele ganha condição. Você entra assim de parado, apesar de muito treinamento, Jairo, e a expectativa assim é maior? Sem dúvida, como você frisou, a condição de jogo a gente só adquire jogando, certo? Mas eu creio que talvez pela condição física que nós atravessamos, técnica também, que a gente está atravessando atualmente, eu creio que nós possamos superar essa não condição de jogo que nós estamos atualmente. Quer dizer que você entra amanhã completamente tranquilo, como se estivesse vestindo a camisa do Curitiba, depois de 5 anos, decidindo um título para o Curitiba, da mesma maneira? Sem dúvida, eu creio que não haverá problema nenhum, a tranquilidade sempre foi meu ponto alto e dessa vez também irá continuar. Jairo demonstrou, né, muita confiança para a imprensa antes dessa partida, ressaltando sempre a sua experiência, né? Outro que também estava foi entrevistado também, até de certa forma, para saber, né, como é que era essa substituição do Tobias pelo Jairo, foi o Zé Eduardo, o zagueiro, né, que não atuou na terceira partida, mas jogou nessa segunda partida. Vamos ouvir o depoimento do Zé Eduardo. O Jairo entrando amanhã, não haverá problema assim de entrosamento? Tipo, você, Moisés e ele principalmente, que são algo mais próximos? Não, acredito que a nossa equipe, qualquer que entre, vamos dizer, atualmente, não sinta diferença nenhuma. Foi demonstrado isso no jogo com a Ponte e acredito que qualquer um que entrar vai corresponder à altura. De certa forma, a imprensa rebatia nessa questão, né, do Jairo, né? O Jairo não correspondeu, né, na sua contratação em 77, tanto que quem se manteve titular, tirando o período de contusão, foi o Tobias. Vamos ouvir, né, o depoimento também do Moisés, que exercia uma liderança no grupo. O plantel do Corinthians, eu já disse, muitos endossaram a minha palavra, que é o melhor do Brasil. E devido a isso nós temos jogado desfalcados, o termo talvez não seja esse, de 4, 5 jogadores, e a equipe tem mantido o padrão, mesmo nós perdendo certas partidas, mas a equipe tem apresentado boas condições de jogo. Isso não vai influir, pode jogar Jairo ou Tobias, os dois são de nível de seleção brasileira, e nas demais posições também, se houver desfalque, os jogadores que entram têm condições de jogar, ter a mesma produção e dependendo da oportunidade, talvez até mais. Quer dizer, esse aspecto nós estamos bastante tranquilos, que a equipe vai manter a mesma produção da partida anterior. As palavras de Moisés retratava o Corinthians. Ele não queria falar nem que o Corinthians jogou desfalcado, porque o preparo do elenco era para que todos tivessem condições de entrar em campo. Oswaldo Brandão trabalhou muito isso com todos os jogadores.
Quando ele assumiu o elenco, ele não contratou nenhum jogador. Manteve os jogadores do elenco, mas trabalhou todos para que todos tivessem condições de entrar em campo e atuar, porque ele sabia que haveria contusões, cartões, momentos que o jogador não estava bem e teria que estar dando lugar para outro. Na mente de Oswaldo Brandão, nenhum jogador era titular. Entrava em campo aquele que estava melhor. E assim o Corinthians se preparou para essa segunda partida, que foi realizada no Morumbi no dia 9 de outubro de 1977. O Morumbi foi tomado nessa tarde de domingo, de muito calor, de muito sol, na cidade de São Paulo, que já amanheceu toda envolvida pela decisão entre Corinthians e Ponte Preta. A expectativa do Corinthians ser campeão. A cidade parou. O tempo parecia não correr. Afinal, às 4 horas da tarde no Morumbi não chegava. Por todos os lados da cidade tinha carros, bandeiras, fogos. Já faltava fogos de artifício nas casas de Umbanda, muitas velas vendidas. Tudo envolvia a final entre Corinthians e Ponte Preta. A expectativa era conquistar o título nessa tarde de domingo, do dia 9 de outubro de 1977. O Morumbi invadido pela torcida corintiana, a maior festa da história do Morumbi. O recorde de público, mas há quem diz que tinha muito mais do que foi anunciado. Quase que perderam o controle do público. Os torcedores esperavam ver o Corinthians campeão. A vantagem da primeira partida, da vitória por 1-0 no dia 5 de outubro, trouxe a torcida para o Morumbi, mas todos aqueles que estavam envolvidos nessa final, não só aqueles que estavam no Morumbi, mas em cada canto do mundo, parou para ver essa partida e para ver o Corinthians ser campeão. A cidade de São Paulo parou, o mundo parou. Era um entusiasmo, era uma expectativa, até mesmo de como estaria reagindo a torcida corintiana após essa conquista do título. Muitos torcedores não esperaram nem o começo da partida para invadir o gramado do Morumbi. A ansiedade era muito grande. O time entra em campo. O Morumbi estoura em alegria, entusiasmo, recepcionando os nossos heróis que estavam ali dentro de campo para nos defender, para buscar o título, para nos livrar de tanta amargura de 23 anos. Ponte Preta aproveitou a entrada do Corinthians para entrar junto, para passar despercebida, para não tomar aquela famosa vaia. Mas os torcedores do Corinthians só viam a equipe do Corinthians entrar em campo. A expectativa era da própria escalação do time. Brandão só revelou a escalação do time 15 minutos antes do início da partida. Uma forma de surpreender o adversário. Se sabia que Brandão entraria em campo com um time recuado, menos ofensivo. O empate era vantajoso para o Corinthians. O Corinthians, que tinha a vantagem de jogar por mais 2 empates, poderia até perder. Ainda assim, tinha a vantagem do empate no tempo normal e na prorrogação no terceiro jogo.
Tudo isso que essa vantagem do Corinthians fez com que a torcida se empolgasse ainda mais. Vencer a Ponte Preta não era uma tarefa fácil. O time entrou em campo tranquilo, confiante. A estratégia de Brandão era fechar o time, segurar um pouco o ímpeto da Ponte Preta, principalmente nesse início de partida. A Ponte Preta só restava a vitória para tentar reverter a vitória do Corinthians na primeira partida. O Corinthians recuado fez com que a Ponte Preta não tivesse condições de armar suas jogadas. Basílio praticamente jogava como lateral, apoiando Zé Maria. Só Geraldo atuando no ataque. O primeiro susto dessa partida foi a contusão do Palhinha. Palhinha acabou saindo do campo, contundido, triste, chorando, aos 31 minutos do primeiro tempo. Entrou Vaguinho no seu lugar. Vaguinho ocupou a posição de meia, já que Basílio já tinha sido orientado para estar recuando, né, e ajudando a lateral direita, o Zé Maria. E o Vaguinho entrou justamente para fazer a função do Palhinha. De certa forma, com o Vaguinho em campo, o time saiu um pouco mais, buscou mais o ataque. A gente sabe que o Vaguinho era um atacante inato. Jogando na meia, com uma certa liberdade, buscou o ataque juntamente com o Geraldo. No ataque corintiano pela esquerda, Geraldo levantou a bola para a área, onde apareceu o Vaguinho livre de marcação, mas em posição legal. Encobriu o goleiro Carlos com calma e categoria e fez o primeiro gol. Um gol confirmado pelo bandeirinha Mídio Marques de Mesquita, mesmo sob a pressão e ameaças de todo o time campineiro. O que aconteceu nesse instante do gol do Corinthians foi que praticamente todo o time da Ponte Preta atacou o trio de arbitragem, principalmente o bandeirinha e o Romualdo. Segundo o depoimento, né, até do Vaguinho, que estava ali comemorando o seu gol, ele viu os jogadores da Ponte Preta chutarem o Romualdo. O gol que aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo trouxe a grande expectativa, a grande emoção do torcedor para o segundo tempo. Estava perto, o título estava perto com esse gol do Vaguinho, predestinado a entrar no lugar do Palhinha e fazer o gol. A reclamação durante a semana sobre a arbitragem se intensificou após a marcação desse gol. Todos reclamavam, mesmo no final do primeiro tempo, e quem tentavam agredir o Romualdo, não aceitando o gol marcado pelo Vaguinho. No segundo tempo, o Corinthians continuou, né, recuado, fechado, segurando o ímpeto, né, da Ponte Preta, mas o lance onde não ocorreu a falta, isso ficou evidente, até mesmo quem viu o lance percebe que não houve falta no lance. O de cá bateu a falta e empatou a partida 1-1. Com o tempo, né, o Corinthians acabou saindo um pouco mais, tentando fazer o segundo gol. A vitória daria o título para o Corinthians, né? Inclusive o Geraldo teve uma grande oportunidade aos 30 minutos do segundo tempo, e o Brandão colocou no lugar do Luciano, até mesmo para explorar um pouco mais o contra-ataque, o lançamento, colocou Adãozinho no lugar do Luciano para tentar fazer, né, uma jogada de lançamento, como ocorreu na primeira partida, na vitória do primeiro jogo.
Mas o que aconteceu foi que a Ponte Preta acabou fazendo o segundo gol, né, aos 39 minutos. E o empate, que seria um resultado mais justo, talvez, e deixaria um pouco mais, adiaria essa conquista do título, mas não deixando a torcida do Corinthians tão alerta, né? Acabou sofrendo o segundo gol, o gol do Rui Rei, um gol de rebote. O que a gente tem que estar analisando também é a atuação do Jairo, que jogou bem, ele fez defesas. Nos 2 gols ele não teve condições nenhuma de fazer a defesa, de defender a bola. Mas, de certa forma, a pressão que o juiz recebeu dos jogadores da Ponte Preta, de certa forma, interferiu no resultado, principalmente na marcação da falta. A gente sabe que o de cá batia muito bem em falta. E não teve, o Jairo não teve chances nenhuma de fazer a defesa. Após a partida, a primeira providência de Brandão foi no vestiário do Corinthians. Conversou com os jogadores durante meia hora. Deixou as portas fechadas para que ninguém entrasse. Assim que terminou a conversa, os jogadores saíram em filas, numa fila única, evitando qualquer tipo de conversa ou entrevista com a imprensa presente. Ao contrário de dias de festa, quase não havia torcedores na porta do vestiário. Tobias apenas comentava que a torcida estava com excesso de entusiasmo, pensando que tudo seria fácil. A Ponte Preta é um time difícil e temos que nos preparar para enfrentá-la na quinta-feira. Com relação a Jairo, os gols que ele tomou, eu também tomaria. Agora, para o próximo jogo, o Brandão tem 3 problemas de escalação. Palinha, com essa contusão, né? Zé Eduardo, que também não estaria atuando porque levou o 3º cartão amarelo, e Adãozinho, que foi expulso no final do jogo. Talvez o Adãozinho trouxe até uma revolta com o Brandão, que orientou muitos jogadores para evitar esse tipo de situação, principalmente por reclamação, e o Adãozinho acabou sendo expulso. Apesar desses problemas, Brandão, sentado num dos bancos do vestiário, dizia: "O que vocês querem que eu fale sobre essa derrota? Não posso dizer nada, são coisas do futebol. Nós viramos bem o jogo, continuamos jogando certo. O juiz apitou uma falta que, no meu entender, não houve, o que foi bem e que foi bem cobrada por de cá. E daí saiu outro gol, onde nossa defesa também não teve culpa. Acabamos derrotados, o que fazer? Mas eu não me importo com isso, afinal, nunca levantei um título que não fosse difícil. Esse está sendo, e agora, para a próxima partida, nós trabalharemos para uma vitória. Teve muita festa, eu acho que todos têm o direito de festejar. Esta foi a vez deles, e eu espero que na quinta seja nossa." A única coisa que Brandão ficou chateado foi a expulsão do Adãozinho. A partida já não estava mais para nós, e o Adão, numa atitude que eu achei precipitada, piorou mais a situação. Numa hora dessas, o negócio é ter paciência. Não se pode perder a calma. Palinha deixou o vestiário antes de todos os jogadores. Ele era um dos mais aborrecidos. Quando saiu de campo, não quis dar entrevistas. Estava chorando e no vestiário, atendido pelo médico, ficou ouvindo o jogo pelo rádio. Na hora do gol do Vaguinho, ele se ajoelhou, e vibrou muito com o gol do Vaguinho dentro do vestiário. Vicente Mateus criticou a arbitragem. Eu não esperava que a Ponte fosse virar o marcador, mas da forma que fizeram, não achei justo. Não gosto de falar sem ver o tape, mas desta vez
estava bem colocado e observei que não houve falta, que houve falta no lance do gol da Ponte Preta. Agora, o negócio é ter paciência, esperar a quinta-feira. O título, tenho certeza que virá. Os jogadores do Corinthians procuraram sair rapidamente do vestiário, com uma fisionomia de derrota, né? Chateados, mas um trabalho para Brandão, que deverá fazer um trabalho psicológico na equipe, né? Até a quinta-feira. Então, de certa forma, até o jogo na quinta-feira deu um tempo a mais para que Brandão trabalhasse melhor esse impacto dessa derrota. Vaguinho, ainda no vestiário, comentava que só podia agradecer a Deus pelo gol que fez, isso no intervalo. Após o jogo dizia: futebol é assim mesmo, o jogo estava nas nossas mãos e 2 lances de infelicidade fizeram com que perdêssemos esta partida, mas eu tenho certeza de que Deus irá nos ajudar na quinta-feira. Então essas palavras, né, dos jogadores, do Brandão, também do próprio Matheus, é a confiança que o Corinthians estaria revertendo a situação e procurando a vitória na próxima partida. Foi realizada no dia 13 de outubro. E com isso, o Corinthians vivenciou dias de expectativa ainda mais. A torcida, de certa forma, viveu dias de angústia, alguns desanimados, alguns já não queriam saber mais, né, achando que já estava tudo perdido. Mas o entusiasmo da Fiel foi muito grande também para essa terceira partida. Era a chance do Corinthians ser campeão. O Corinthians, que entrou em campo nessa tarde de domingo, no Morumbi lotado, recorde de público, entrou com Jairo, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, Russo, Luciano, depois o Adãozinho, e Palinha, depois Vaguinho. Basílio, Geraldo e Romeu. Romeu, que não havia atuado na primeira partida, estava suspenso, tanto ele como o Vaguinho, também jogou um pouco mais recuado, apoiando a lateral esquerda na marcação da força ofensiva da Ponte Preta, que era pelas pontas. E tanto o Zé Maria como o Vladimir conseguiram anular a atuação da Ponte Preta pelas pontas. Apesar da derrota, o Corinthians conseguiu segurar sistema ofensivo da Ponte Preta. O que a Ponte Preta fez, além de buscar o resultado, foi também pressionar a arbitragem. Desde o início da semana, desde após a primeira partida até o final do jogo, depois do jogo também, o Romualdo foi muito criticado, a arbitragem foi muito criticada. Um certo tumulto, né, por parte da Ponte Preta com relação à arbitragem. O público foi de 138.032 pagantes, 8.050 menores, o recorde do Morumbi até hoje. E a festa foi imensa. Esse jogo ficou marcado para muitos torcedores. A expectativa desde o início da manhã desse domingo foi muito grande. Todos se recordam como foi o seu dia, desse dia 9, que começou na expectativa e terminou numa certa apreensão, numa certa tristeza. O gol do Vaguinho foi uma explosão, a esperança do título, mas veio a virada da Ponte Preta. Para ilustrar um pouco mais esses comentários sobre essa partida, vamos ter a satisfação de ouvir os comentários do Careca, lá da Fiel Japão, que vivenciou dentro do estádio toda essa festa, toda essa expectativa, e falou sobre essa segunda partida dessa grande final do Paulista 77. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosqueteira, salve Domingos. Pô, eu vim aqui para deixar uma mensagem aí sobre o segundo jogo da final de 77, né?
Eu falei do primeiro lá e deixei para depois. Então, a expectativa era muito grande, cara. Porque durante o campeonato todo, eu não me lembro de a gente ter ganhado de nenhum time de Campinas. E a Ponte era um timaço, né? Muito, muito bom mesmo. Então, aí nós ganhamos aquele primeiro jogo. Puta que pariu, aí o negócio emanou de tal forma que basta ver o público que teve no Morumbi. Ninguém vai ter, ninguém vai fazer, ninguém vai acontecer, é só nós que vai ter mesmo ali, né? A briga para ingresso era muito grande, né? E eu lembro ainda, o papai ainda falou assim, porra, vamos ali de geral, que é facinho pra nós cair pra dentro. Então, e nesse negócio de geral, outro dia a gente tava comentando aí, a gente da Voz Mosquiteira mesmo, né? Tava falando do negócio da geral, é muito legal. Então, mas aí, porra, aí veio o jogo, a expectativa era grande, nós nunca ganhamos da Ponte nesse ano, 77, nós tínhamos ganhado o primeiro. Então a certeza da gente ser campeão naquele dia, naquele domingo, era muito grande, velho. Né? Aí fomos pro jogo, Palinha saiu, entrou Vaguinho, aí a casa caiu, quando o Palinha saiu, a casa caiu. Todo mundo que tava na arquibancada sentiu o baque muito grande mesmo, né? Quem vê o jogo aí de TV não sentiu o baque, quem tava no estádio sentiu muito grande. Mas pra surpresa nossa, porra, o Vaguinho mal quase acabou de entrar e fez aquele gol lá, por cobertura de Carlos e tal. Caralho, ali era pra nós, ali já era pra nós ter invadido o campo, ter acabado o campeonato ali, cara. Quizás deveria ter invadido, porque aí a gente não tinha visto a virada da Ponte, né? Mas foi muito louco aquele gol, deu a certeza que dali a gente saía campeão. Se Deus quisesse, ela permitisse e Oxalá deixasse. E não foi assim. O de cá é um monstro, sempre foi, né? O Henrique era um sortudo, vamos dizer. Mas frustrou muita gente, cara. Puta que pariu. Depois daquele gol a gente já gritava campeão. Do Vaguinho, quando o Vaguinho fez o gol, a gente já... Euforia, ninguém tira mais, acabou. Nunca ninguém ia esperar uma virada da Ponte. Mas essas duas zicas aí, o de cá era um monstro de bola. E o Rui Rei, que era um sortudo, né? Fez. Aí veio a frustração. Cara, quando eu saí do estádio, eu saí com a mesma sensação que eu saí de 74. O Morumbi era todo nosso também em 74. Que nem diz ali, eu vi um comentário, acho que foi do Juca Kfouri, muito, muito frustrante. Dava pra ouvir mesmo o solado das pessoas no calçado lá, no asfalto. Ninguém falava nada. E eu chorava igual 74 e papai me dizia, quarta-feira tem mais, nós volta aqui. Porra, meu pai era confiante pra dedéu, caralho. Puta que pariu, muito mais do que eu. Eu sou um cara pra cima, mas papai era demais, né? Porra, bom, mas isso aí é uma outra história que a gente vai contar depois. Eu só queria dizer que esse segundo jogo de 77 foi um jogo muito frustrante pra mim, cara. Não foi uma alegria, né? Me lembrou, me deixou aos pés lá de 74, sinceramente. Pra quem foi em 74, ou pra quem viu os lances de 74, pra quem viu o estádio cheio em 74, era igualzinho. Eu não me canso de repetir. Nós só fomos pra aquela final de 74 por causa de um gol de cabeça do Lance, caralho. Senão as Pepa tinha sido campeão antecipadamente. Mas é isso aí, galera. Aí a gente volta aí pro jogo da final, valeu?
Abraço a todos aí e vai Corinthians, saravá. Vai Corinthians, obrigado Careca e saravá. É emocionante a sua história vivida, né? Ali no Morumbi, lotado com seu pai. E vinha, o Corinthians, como você comentou, vinha de 3 derrotas no Campeonato Paulista de 77 para a Ponte. Não só para o Guarani, né? Não tinha ganhado nem do Guarani nem da Ponte Preta. E ganhou o primeiro jogo da final e ia para o segundo jogo, né, esperando uma vitória para ser campeão. A expectativa era muito grande da torcida realmente. Eu imagino o ambiente da geral, hein? A arquibancada era difícil, mas se vocês conseguissem chegar um pouco mais cedo e arrumasse um lugar para sentar ali e tal, estava garantido. Só não podia ir no banheiro, né? Se você saísse, se conseguisse sair da arquibancada, do anel superior do Morumbi, muitas vezes você conseguia até sair, mas não voltava. De tão lotado que ficava as entradas, né? Apesar que tinham várias, mas mesmo assim, o tumulto era sempre grande ali. E na geral, ficava aquele senta e levanta, o degrau muito baixo, né? Se você lembra, Careca, a geral nessa época, não tinha degrau praticamente, era para a torcida ficar em pé. E o degrau muito baixo, não conseguia sentar. Se você sentasse, se todo mundo sentasse, não cabia todo mundo ali. Era justamente um setor para a pessoa ficar em pé. E muito fechado, muito abafado, não se via muito jogo, dependendo da quantidade de pessoas que estavam atrás do gol, você não conseguia nem ver o jogo direito, né? Mas só o fato de estar ali, né, Careca, vivenciando tudo isso, a expectativa de ser campeão, talvez não importava nem o jogo, sim ser campeão, né? Imagina a alegria de todos ali, vendo o gol do Vaguinho. Como você comentou, né? A preocupação da contusão do Palhinha, né? Quem estava assistindo pela TV, eu estava assistindo pela TV. Quando o Palhinha saiu, eu senti, né? Eu falei assim, e agora? Porque a expectativa é que ele fizesse novamente o gol como ele fez na quarta-feira. Era a grande esperança do Corinthians. Quando ele saiu, nossa, a sensação foi que o Corinthians não estaria tendo chance mais de fazer gol, né? Trouxe uma apreensão muito grande. E a entrada do Vaguinho, engraçado que o Vaguinho é um predestinado, de certa forma, para essa partida, né? Porque ele foi avisado que ele não estaria entrando na partida como titular, ele ia ficar no banco. Na primeira partida, que o Corinthians ganhou de 1-0, tanto ele como o Romeu não jogaram porque receberam o terceiro cartão amarelo. O Romeu estava voltando, mas ele não. Ele optou em colocar o Basílio, né, na ponta direita, justamente para auxiliar na marcação. E o Brandão sabia que o Vaguinho não marcava, né? Então a opção do Brandão foi justamente essa: colocar o Basílio, para o Basílio dar uma sustentação para o Zé Maria na marcação do Tuta, né? E o Vaguinho não faria essa função. Então praticamente o Corinthians entrou em campo só com o Geraldo no ataque e o Palhinha tentando ali fazer o impossível, né, vamos dizer assim, de carregar essa bola para o ataque e tentar fazer um gol. Então sobrecarregou muito o Palhinha nesse sentido, né, para poder armar a equipe, que o pensamento do Corinthians nessa partida era justamente se defender. E com isso acabou sobrecarregando um pouco o Palhinha. E o Vaguinho, quando ele foi avisado, né, no sábado, lá em Embu, na concentração, ele ia sair da concentração, ele ia embora, ele ia abandonar a concentração, porque ele não admitia não jogar, ele não admitia não entrar em campo, tá? Ele chegou até a entrar em contato com o pessoal do hotel, pedir um táxi, que ele ia embora. Ele estava decidido em abandonar a concentração um dia antes dessa partida. Aí ele ligou para a esposa e a esposa conseguiu convencê-lo de ficar, mas com muita contrariedade. Eu acho que quando o Vaguinho entrou, foi fazer uma função ofensiva, que ele nem entrou na ponta direita, ele entrou na posição do Palhinha e jogou até mais ofensivo.
jogou como meia e fez o gol, eu acho que para ele ali foi uma forma de mostrar o quanto que ele era necessário para o time. Porque não adianta você também só se segurar, só jogar de forma cautelosa. O Brandão tinha muito isso de contra a Ponte Preta, de jogar muito cauteloso e explorar o contra-ataque, como foi no primeiro jogo, o contra-ataque iniciado pelo Adãozinho e o gol do Palhinha. Um excelente lançamento do Adãozinho. O Adãozinho nessa partida, na segunda, ele só entrou no segundo tempo no lugar do Luciano, para tentar fazer um gol. Mas o Adãozinho também não foi aproveitado inicialmente nessa partida. E o Vaguinho ficou totalmente revoltado. E tanto que o Vaguinho não aceitava muito as orientações do Brandão. Respeitava, mas não aceitava porque o negócio do Vaguinho era atacar. Ele não gostava de marcar. Então, nesse sentido, ele se sentiu que não estaria, como a gente comenta, não ia sair na foto, e não seria recordado como campeão. Porque tudo se esperava, os jogadores esperavam, juntamente com a torcida, de ser campeão nesse domingo. Então é um fato que aconteceu. E o Vaguinho entrando e fazendo gol. Imagina a explosão, de quem estava ali no Morumbi, de ver o Corinthians no primeiro tempo fazer o gol, sair na frente, a possibilidade. Imagina o intervalo, o entusiasmo da torcida no intervalo. E como você falou, podia ter invadido o campo ali naquele momento do gol do Palhinha, do Vaguinho, e acabado o jogo, E poderia ter acontecido isso, ainda que a torcida se conteve, hein? Apesar de tudo, aconteceu vários incidentes, inclusive do balão que pegou fogo, machucou muita gente, queimadura, Teve muito incidente fora do Morumbi, teve muito incidente pela cidade, Apesar de tudo, ainda foi assim uma situação que poderia ser pior por tudo que envolvia essa partida, E eu acho que a torcida ali começou, já na esperança de ser campeão, só esperando o fim do jogo, para se libertar. Mas infelizmente a gente viu a Ponte Preta no segundo tempo virar o jogo, com o gol do Dicano, uma falta irregular marcada, a pressão da torcida dos jogadores também, isso a gente tem que estar ressaltando, em cima da arbitragem, foi o jogo inteiro. Prejudicou inclusive a atuação do Romualdo, que ele marcou uma falta para a Ponte Preta que não existiu, E eu acho que a saída, como você comentou, uma situação, que até me veio na mente, como é que foi sair do Morumbi depois de uma derrota dessa, com toda a esperança que a torcida chegou para o Morumbi, todo o sacrifício de estar no Morumbi, porque o Morumbi com 100 mil torcedores, 120 mil torcedores, já era terrível de você chegar e sair. Estar no Morumbi com 120 mil pessoas era um tormento, para falar a verdade. Com 150 mil, mais de 150 mil. Eu imagino como que foi a saída. E ainda com essa tristeza de ter perdido o jogo. Não perdeu a esperança, de certa forma, A confiança do seu pai, que na quinta-feira seria diferente, que seria campeão. E essa é a torcida do Corinthians, sempre esperando, sempre acreditando, sempre confiante, até o último instante, E te lembrou muito 74. 74 também foi terrível, Perder o jogo pro Palmeiras, 74 também foi terrível. E o que me chamou a atenção foi você falar sobre as passadas, o salto dos sapatos, batendo na calçada, o pessoal indo embora, triste e se escutando, é uma recordação assim traumatizante, hein, Careca, que ficou na sua mente, eu acho. Mas tudo tinha para o Corinthians ser campeão, Então o resumo dessa partida, dessa segunda partida, foi que o Corinthians precisava de algo a mais, como teve na terceira partida. Nessa segunda partida, acho que o Corinthians jogou muito recuado, e isso, de certa forma, deu o campo para a Ponte Preta.
e a atuação da arbitragem também de ser muito pressionada, coisa que não aconteceu com o Dulcídio no terceiro jogo, tanto que de cara o Rui Rei foi expulso, porque a Ponte Preta também quis pressionar a arbitragem, e com o Dulcídio não tinha esse negócio não, né? Beleza, Careca? Muito obrigado pela sua recordação transmitida aqui no Voz Mosqueteira. Isso é essencial para que a gente mantenha nossa memória viva, para que todos saibam o quanto foi importante esse título de 77. E agora, para completar esse programa dessa partida, dessa segunda final do Campeonato Paulista 77, vamos ouvir os gols da transmissão da TV Cultura. O Noriega, que transmitiu muito bem essa partida. Vamos ouvir o gol do Vaguinho, o gol do Dicá e o gol do Rui Rei. Geraldo, Vaguinho, a posição é normal, Vaguinho, atenção, caiu o Carlos. Corinthians. Primeiro gol no Morumbi. Vaguinho. Abrindo a contagem por cobertura. Observem como ele foi lançado. A saída do goleiro. Coberto. E a bola entrando na abertura da contagem. Vaguinho. Os jogadores da Ponte vão investir contra o Bandeira Emílio Marques Mesquita, pedindo a invalidação do gol, o impedimento por causa do jogador Vaguinho. Vai Dicá executar a cobrança, placar 1-0 Corinthians. Pressiona a equipe da Ponte Preta, Polozzi vai lá pra frente. Romualdo aponta. Falta contra a equipe do Corinthians e percebam ali a localização dessa falta. Perigosíssima para a meta de Jairo. De todas as cobranças efetuadas até agora, nessas duas partidas decisivas, feitas a favor da Ponte, o encarregado foi Dicá. E em todas elas, de muita infelicidade. Todas as faltas cobradas pelo Dicá até agora foram contra a barreira corintiana. Resta saber se ele será mais feliz ou não. Se há mais próximo do gol ou não. Vamos ver. Bateu. Ponte empata o jogo no Morumbi. Cobrança de falta de Dicá. É um mestre nessa cobrança. 1-1 no placar. Igualdade no marcador. E a persistir esse empate. Vai haver o terceiro jogo na quinta-feira. A Ponte insiste, vai lá. Corta Moisés. Vanderlei. Arrisca de longe. Rui Rei preparou, bateu. Segundo gol da Ponte. Rui Rei. Na virada no toque preciso no canto esquerdo de Jairo. Ponte 2-1 no Morumbi. Ouvimos os 3 gols do Vaguinho, do Dicá, do Rui Rei. Essa partida na segunda final, Campeonato Paulista 77, o Corinthians que acabou sendo derrotado por 2-1. Um jogo que ficou na história do futebol. Pela invasão da torcida, toda a expectativa. Não só esse, né? Claro, o mais importante foi do dia 13, a grande final, como a gente venceu 1-0. Mas esse jogo também teve uma expressão muito grande por tudo que a Fiel fez, né? Invadiu o Morumbi de tal forma, o entusiasmo da torcida. E acreditar que o Corinthians poderia ter sido campeão nessa tarde de domingo. Ouvimos a narração do Luiz Noriega, da TV Cultura. E ao fundo, a torcida, a manifestação da torcida nos gols. E mesmo no segundo tempo, antes do empate, era uma festa só, a expectativa era de ser campeão.
mas foi adiado. Foi adiado para dia 13 e aí sim o Corinthians conseguiu a vitória com o gol do Basílio. Mas essa já é a próxima história do próximo Voz Mosqueteira daqui da Rádio Coringão. Agradeço a todos pela audiência, agradeço a participação mais uma vez do Careca, mandando a sua história sobre essa partida. E vamos aguardar 2018, como será nosso time. Se mantiver toda essa união, esse coletivismo que a gente viu em 2017, a gente vai ter mais alegrias de ver o time dentro de campo honrando o nosso manto. Então, Voz Mosqueteira fica por aqui. A gente volta amanhã com a partida Corinthians e Ponte Preta, a grande final do Paulista 77, nessa saga do Paulista de 77, daqui do Voz Mosqueteira. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!